Com o aumento do foco em sustentabilidade, uma classe de materiais que ganha cada vez mais destaque são os chamados PCRs, ou Post Consumer Recycled, os reciclados pós-consumo. Mas você sabia que existe um outro tipo de material reciclado, de altíssimo valor agregado, que pode ser ainda mais explorado? Esses são os chamados PIRs, ou Post-Industrial Recycled, os reciclados pós-indústria. E é exatamente sobre eles que eu vou falar com você nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de sustentabilidade, mais especificamente sobre os PCRs e os PIRs, ou reciclados pós-consumo e reciclados pós-indústria. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses materiais, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é um vídeo, um conteúdo patrocinado e trazido até você pela UEFEM, uma empresa 100% brasileira especialista em inovação e desempenho quando o assunto são máquinas e equipamentos para reaproveitamento de plásticos. Um assunto que tem tudo a ver com o tema desse vídeo e a gente vai conhecer alguns dos produtos da UEFEM ao longo do nosso conteúdo. Mas para começar, conhece um pouquinho deles aí. A UEFEM é uma empresa 100% nacional, especialista em inovação e desempenho em máquinas e equipamentos para reaproveitamento de plásticos. Com uma linha completa de equipamentos, que vão desde moinhos e lavadores até extrusores de alta tecnologia, a UEFEM é o parceiro certo para iniciar o seu projeto de reaproveitamento de plásticos. No site deles, que você encontra o link aqui na descrição desse vídeo, você pode conhecer toda a linha de produtos, obter informação técnica sobre o reaproveitamento de plásticos e solicitar o seu contato para um novo desenvolvimento. Vai lá e peça agora mesmo uma visita técnica para dar o pontapé inicial no seu projeto. Mais alguns recados aqui do canal muito importantes. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário para esse vídeo ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que se interessa pelo tema de plásticos, nos seus grupos de discussão técnica, nas redes sociais e particularmente um vídeo sobre sustentabilidade tem que ser compartilhado com toda a sociedade. Então vai lá e já dispara o link para todo mundo. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar um vídeo, patrocinar o canal, faz como o UEFEM, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Legal? Muito bem, vamos entrar no nosso tema falando a respeito dos PCRs e dos PIRs e como muitos dos nossos vídeos têm um PDF que você pode baixar, o link está na descrição desse vídeo e a apresentação está aí na tela. Agora, para você acompanhar, vamos falar sobre os PCRs e os PIRs, lembrando que esse é um assunto patrocinado pela UEFEM e a gente vai conhecer esse equipamento que você está vendo aqui, ó. A gente vai ver ele funcionando lá no nosso vídeo, no nosso conteúdo daqui a pouquinho, tá bom? Bom, para a gente poder falar a respeito de PCRs e PIRs, é muito importante a gente relembrar o conceito da economia circular. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre economia circular, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir. Assim que acabar esse vídeo, vai lá e confere para relembrar todo o conceito sobre economia circular. Mas vamos dar uma olhada nesse ciclo para a gente poder entender o que é exatamente um PCR e um PIR. Todo produto que a gente consome, todo produto que a gente adquire, que a gente utiliza, particularmente os produtos plásticos que a gente usa no nosso dia a dia, passam por um ciclo que é mais ou menos assim. Eles são fabricados numa etapa de transformação. A gente vai pegar os materiais e transformar esses materiais em produtos, embalagens, brinquedos, utensílios e por aí vai. Depois esses produtos vão ser encaminhados para um ponto de comercialização, onde nós, consumidores, podemos ir até lá e adquirir esses produtos para que eles possam ser utilizados. A gente vai usar esse produto ao longo da vida útil desse produto.
E isso pode durar algumas horas, alguns dias, alguns anos, algumas décadas, mas eventualmente, em algum momento, esse produto vai acabar a sua vida útil. E aí ele vai ser descartado. E aqui podem acontecer alguns cenários. O primeiro deles é o que a gente não quer que aconteça, ou seja, esse produto ser descartado de forma errada e parar no meio ambiente. Ou um outro ainda, que também não é muito interessante, que é esse produto ir parar num lixão ou num aterro, como você está vendo aí, tá? Essas alternativas, primeiro, que causam um impacto ambiental bastante grande, e segundo, que terminam não só com a vida útil do produto que a gente consumiu, mas também com os materiais que deram origem a esse produto. Esses materiais vão ter o seu ciclo de vida interrompidos, porque eles ainda poderiam gerar mais valor agregado para a nossa cadeia. E é aí que entra o conceito de economia circular. Ao invés de descartar esses produtos de forma definitiva, a gente pode, de forma alternativa, de forma mais interessante e mais recomendada, destinar esses produtos para uma coleta seletiva, como você está vendo aí, para que a gente possa, então, separar os materiais que constituem esses produtos e destiná-los à reciclagem, como você está vendo aqui, tá? Depois da reciclagem, os materiais que foram, então, reciclados vão retornar para essa cadeia, retornar para a indústria de transformação, para que possam dar origem a novos produtos, que podem ser similares àqueles que originaram esse material reciclado ou até mesmo diferentes. Esse material que sai da reciclagem e volta para a indústria, fechando o ciclo da economia circular, e daí vem o nome, esses materiais foram originados num processo de reciclagem que ocorre após o consumo dos produtos que originam esses materiais reciclados. E por isso, esses materiais recebem um nome um pouco mais técnico de PCRs, ou Post-Consumer Recycled, reciclados pós-consumo. São os materiais reciclados que a gente conhece, mas tem esse nomezinho um pouco mais técnico para discriminar, para identificar que eles são originados num processo que ocorre após o consumo dos produtos que deram origem para esse material. Tá? Então esses são os PCRs, que fecham o ciclo da economia circular aqui. Mas existe um outro ponto nessa cadeia que também origina materiais que podem ser reciclados. Já são feitos em alguma medida pela indústria, mas podem ser ainda mais explorados. E esse ponto é exatamente aqui, na fabricação dos produtos que a gente consome. Em todo o processo, ou praticamente todo o processo de transformação, particularmente quando a gente está falando de plásticos, são geradas algumas aparas, algumas peças que não saem perfeitas, fora do dimensional, algumas peças que saem incompletas, algumas peças que saem com pequenos defeitos e que podem ser reaproveitadas. São materiais de alto valor agregado, ainda material bastante nobre, com boas propriedades e que, como eu falei, em algum grau já são reutilizados pela indústria. Eles podem ser moídos e transformados em material que retorna para o processo produtivo, aqui dentro da própria indústria. E, por estarem contidos ali dentro da indústria após o processo industrial, sem passar necessariamente pela etapa de consumo, esses são os chamados PIR, ou materiais Post-Industrial Recycled, reciclados pós-indústria, onde a própria indústria que gera esses resíduos recicla esses materiais dentro dos seus próprios processos. Agora, por que eles são tão interessantes e, comparados com os PCRs, apresentam algumas vantagens? Vamos conhecer um pouquinho desses benefícios dos materiais reciclados chamados PIRs. Bom, a primeira vantagem notável dos PIRs é que a gente tem um maior controle sobre o histórico e origem desses materiais. Perceba que quando a gente tem um material pós-consumo, né, um material que foi originado depois que a gente consumiu aquele produto, a gente meio que perde o histórico. Depois que ele vai para a mão do consumidor, a gente não sabe mais a que condições aquele material foi exposto. Pega um exemplo, uma garrafinha que foi fabricada originalmente para conter água ou refrigerante e depois você coloca lá dentro produtos de limpeza ou combustíveis. A gente não tem como rastrear isso daí para todos os consumidores que utilizam os produtos. E por isso, às vezes, até os materiais PCR, pós-consumo, têm algumas restrições de uso, principalmente para contato com alimentos. Tá? Então, num material PIR que fica dentro da própria indústria, dentro da própria empresa, a gente tem um maior controle sobre esse histórico, sobre as condições às quais um material foi exposto. Isso é um benefício bastante grande porque a gente consegue saber exatamente que aquele material
tem um bom histórico e não foi exposto a condições que podem gerar problemas de contaminação ou degradação para esse material. E é exatamente essa uma segunda vantagem. A gente tem uma menor chance de degradação e contaminação com os PIRs, exatamente porque eles não foram expostos, ou a gente sabe a que condições eles foram expostos e que diminuem a probabilidade de contaminação e degradação. Na própria cadeia de reciclagem, onde a gente vai ter a separação, né? Quando você faz a coleta seletiva, você coloca todo tipo de plásticos ali naquele tamborzinho vermelho. E mesmo por melhor que seja o processo de separação, a chance de haver alguma contaminação cruzada de outros materiais ali existe. E com os PIRs a gente minimiza essa chance porque a gente, de novo, está num processo mais controlado, com menos materiais envolvidos ali, e isso diminui as chances de contaminação. O mesmo acontece com a degradação. A gente minimiza a exposição desse material a ambientes que potencialmente possam degradar esse material. Então a gente tem aí uma menor chance de contaminação e degradação também com os PIRs. Depois, a gente tem uma maior homogeneidade de propriedades e de comportamento desse material, porque depois da coleta seletiva, em que a gente tem todos os materiais misturados ali, né, os materiais plásticos, ainda que haja, e como existe a separação entre os diferentes tipos, as fontes que originam esses materiais, os tipos de produto que originam esses materiais são bastante diferentes e, portanto, geram materiais com propriedades diferentes, comportamentos de processamento diferentes e que podem levar a um desempenho um pouco diferente quando forem transformados em produtos. Já com o PIR, a gente tem basicamente a mesma origem, o mesmo tipo de material sendo originado sempre. E isso faz com que ele seja muito mais homogêneo em termos de propriedades e em termos de comportamento de processo. Essa é uma vantagem bastante interessante para os PIRs também. Depois a gente tem uma redução de custos com matéria-prima. Ora, se a sua indústria, se a sua empresa gera aparas de material e reaproveita essas aparas, reaproveita esses resíduos de material de alta qualidade no seu próprio processo, você diminui a necessidade de adquirir matéria-prima nova para fabricar os seus produtos. Então a redução de custos de matéria-prima é direta quando você reaproveita esse material no seu próprio processo. Uma outra vantagem bem interessante, direto no bolso da sua empresa. E finalmente, se você gera uma quantidade de material pós-indústria, né, uma quantidade de material reciclado pós-indústria, de alta qualidade, e que é suficiente para você atender às suas demandas e gera, às vezes, até um excedente, você tem uma oportunidade de negócios aí e gerar uma nova fonte de receita para a sua empresa, comercializando esse material reciclado pós-indústria, vendendo esse material para o mercado, para outras empresas que necessitem desse material plástico para produzir os seus produtos e serviços. Agora, para que você possa realmente gerar essa oportunidade de negócios, é muito importante que você beneficie esse material, dê um tratamento para esse material, regranule esse material e transforme aquilo que é um material moído num material de alto valor agregado. E é exatamente aí que entram os produtos, as máquinas e equipamentos da Wefeng. Eles têm uma nova série chamada série Compact, que permite que você utilize e beneficie os resíduos industriais do seu processo em ambientes extremamente pequenos. Você está vendo aí uma imagem das dimensões da máquina e tem um vídeo aqui muito interessante de um cliente da Wefeng utilizando essa máquina para gerar o seu material PIR. Dá uma olhada que está tudo aí compacto, um moinho que vai triturar todas essas aparas, a própria extrusora que vai fundir esse material, homogeneizar esse material e já regranular, gerando um material aí pronto para ser reutilizado ou comercializado, tudo num ambiente bastante pequeno, bastante restrito, e isso é muito interessante, pode te gerar uma oportunidade de negócios muito grande. Então, se você gostou dessa máquina aí, se você acha que é muito interessante para o seu processo, para beneficiar o seu reciclado pós-indústria, entre em contato com a Wefeng. Os contatos deles estão na descrição desse vídeo ou está aparecendo aqui embaixo no banner. E pede aí uma visita técnica, uma cotação para você poder entender como as máquinas e equipamentos da Wefeng para reaproveitamento de plásticos podem ajudar o seu processo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu fico muito curioso para saber
como ele te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar, e me deixa a sua história aqui, um comentário, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me manda também outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!